Olá, você está no canal Mais Pag. Neste momento, iremos iniciar a leitura da terceira parte do livro Fernanda Brum e Foi Assim, escrito por Fernanda Brum. O Cruzeiro do Sul. Por volta de 1980, meu pai, minha mãe e eu nos mudamos do nosso apartamento em Guadalupe para o bairro de Irajá. Raspamos nossos cofrinhos e fomos felizes para o novo apartamento de classe média. Aquela era a nossa conquista. Entramos para reformar todo o apartamento onde eu passei momentos muito interessantes entre amigos e vivi muitas descobertas importantes. Durante a reforma, todos contribuíram com o trabalho. O vovô Ivo arrancava os tacos do assoalho com uma ponteira e marreta, enquanto eu e minha prima pulávamos os degraus da escada do hall sem parar. Algo nos chamou a atenção em meio às percussivas batidas da marreta. Meu avô estava agachado e não viu quando as duas meninas curiosas de 5 anos entraram pelo meio de suas pernas e, tum, mandou um taco bem na minha testa. Buá! Foi difícil eu me calar, mas pronto. Foi inaugurada a fase do Cruzeiro do Sul, onde herdei todas as medalhas dos meus joelhos e todos os roxos da infância. Logo fiz amigos, falante desinibida, arrumei o primeiro comparsa em minhas artes, o Savinho, meu vizinho de porta. Ele era um pouco mais velho do que eu, tinha problemas no coração e já havia passado por várias cirurgias. Suas cicatrizes me chamaram a atenção. Eram 2 de um lado até o outro do peito, atravessando por baixo de seus bracinhos. Seu cabelo era loirinho, com o corte de cuia. Diziam que eu tinha arrumado um namorado, mas o que era um namorado? Ele era só um moleque, exatamente como eu me tornei, jogando bola e botão no hall. Logo aprendi a soltar pipa e a jogar bola de gude, atari e bolinha nas costas. De vez em quando, durante nossas brincadeiras, o Savinho parava e começava a ficar roxo. Eu gritava. Tia Elaine e a mãe dele vinha socorrê-lo, então ele melhorava. Os médicos sempre diziam que ele ia morrer cedo, davam prazos e o Savinho vencia aqueles prazos. Ele queria viver. Nós não sabíamos o que acontecia com ele, mas mesmo sendo criança, eu sabia que Jesus podia curá-lo. Savinho foi resistindo toda uma vida até aceitar Jesus. Batizou-se na minha igreja e foi um lutador. Lutou contra a doença até os 27 anos. Em seu velório, eu fui inaugurada como pastora. Lá preguei meu primeiro sermão em culto fúnebre. Foi muito duro dar uma palavra naquela tarde, mas eu, como sua melhor amiga, estava feliz com a sua salvação e pude dizer para toda a família que meu amigo querido havia escolhido a melhor parte, assim como Maria. Na passagem de Lucas 10, 39 e 42, escolheu. Disse que todos deveriam agir como Savinho, ficar aos pés de Jesus, porque a qualquer momento poderíamos ser chamados diante dele e só nos reencontraríamos com Savinho se aceitássemos a Jesus como Salvador em nossas vidas, pois o lugar para onde ele foi só vão salvos em Jesus Cristo, que tiveram seus pecados lavados no seu sangue. Aquela foi uma tarde muito triste na terra, mas tenho certeza de que no dia da ressurreição seremos muito felizes. Voltando à nossa infância, logo Savinho me apresentou o Claudinho, seu amigo inseparável. O Claudinho era negro e nossa turma era ótima, uma gorda, um negro e um doente do coração. Nós nos bastávamos. Éramos crianças e não víamos problema nenhum nesses detalhes, até que os colegas começaram a nos excluir de algumas brincadeiras. No jogo do queimado, eu sobrava porque era gorda, o Savinho porque passava mal, ele era café com leite, e o Claudinho porque era negro. Descobri o preconceito nessa época e sofria por causa da musiquinha da Casa da Banha. Também conheci umas meninas bem legais que moravam no apartamento ao lado. Nessa época, os menudos estavam no auge. Eu tinha 7 anos e nem sabia da existência desse grupo. Um dia elas me chamaram para dançar. Achei o máximo. Nós passamos aquele ano inteiro dentro do apartamento, dançando e brincando de Barbie. Para ganhar as nossas novas bonecas da Barbie, tínhamos de fazer por merecer na escola. Éramos as melhores amigas. Um dia conheci uma menina muito especial, a Madeleine. Ela morava no primeiro andar, perto da minha amiga que era muda, com quem eu sempre pulava elástico. Ela também fazia parte do grupo dos excluídos do prédio. Chamei a Madeleine para dançar os menudos conosco lá no 3º andar, onde eu morava. Ela foi, mas logo disse que não poderia mais ficar. Eu não entendi bem, mas concordei que ela fosse embora e nos víssemos em outro dia.
Era dia de Cosme e Damião e o condomínio pegava fogo. A criançada corria de um lado para o outro com sacolas nas mãos, cantando Cosme e Damião quer doce, a moça não quer dar. O som ecoava longe. Parecia um formigueiro de crianças nas janelas dos vizinhos espíritas. Eu ficava olhando de longe, brincando nos balanços abandonados pela criançada. Minha mãe comprou doces na loja para eu não pegar os consagrados a Cosme e Damião. Durante muito tempo foi assim. Fui ensinada a não aceitá-los, pois não eram de Deus. Madeline também estava sentada no parquinho. Eu saí do balanço e fui ao seu encontro para saber o que havia de errado. Entender porque ela estava ali sozinha. Então ela me disse, eu sou crente, eu não pego os doces. E sorriu balançando os pezinhos que ainda não tocavam o chão. Eu disse, eu também não pego, eu também sou crente, que legal. Claro que depois a tentação veio para mim, mas naquele momento minha amiga Madeline me fez companhia e eu não caí. Mas no prédio, o Savinho e o Claudinho estavam cheios de sacos de doces que o vizinho lhes havia dado. Cheguei até o hall onde brincávamos e eles me ofereceram. E eu disse que não poderia aceitar, que tinha doces em casa, que minha mãe não deixava, e enfim, que eu era crente. Eles responderam, a gente ora, poxa. Eu achei a ideia ótima. E comi todos os doces Maria Mole e cocô de rato de uma vez. Dei uma oradinha e pronto. Desobedeci todo mundo. Minha mãe, meu pai, o pastor, minha avó. Eita, pecado. Até então eu não sabia o que era isso. Pois é. Mais tarde, eu comecei a ser assombrada no meu quarto de cortinas vermelhas. Por causa disso, passei a dormir aos pés da cama dos meus pais, até o dia em que acordei com uma voz no meu ouvido dizendo, Fernanda. Mantive os olhos fechados para confirmar e na terceira vez pulei do colchonete gritando, Mãe! Meus pais acordaram e repreenderam. Eles não sabiam o que estava acontecendo, pois não tinham a menor ideia de que eu havia comido doce consagrado. Eu também não confessei, seria a morte para mim, pois teria de ficar sem jogar videogame até a volta de Cristo. Eles me acalmaram, orando até que eu dormisse de novo. Nem me lembro de quando voltei a dormir sozinha em meu quarto, mas lembra-me que essa foi uma época em que fiquei muito doente. Só curava coração. Acordava com meus pais orando sobre mim de madrugada, delirando com febre alta. Começou com uma tosse alérgica que não tinha explicação. Eu tossia até vomitar, exausta, durante semanas. Tive uma pneumonia e uma mancha no pulmão. Minha mãe me explicou que eu poderia estar com tuberculose, então separou meu copo, meu prato e garfinho, e disse para eu não comer nada dos meus amigos para não contaminá-los. Fiquei um tempo sem ir à escola, esperando melhorar, até que minha avó chegou, orou e eu fui curada. Ufa! Alguns outros mistérios começaram a acontecer em consequência das minhas desobediências. Minha mãe não gostava que eu ficasse na rua à noite, mas eu ficava. Quando vi o carro dela chegando, malandramente eu corria pelos fundos do condomínio e ia ao apartamento. Quando ela entrava lá estava eu no sofá, ofegante, mas em casa. Certa vez, enquanto pulava os degraus de 2 em 2 para ser mais rápida, vi um cachorro enorme subindo atrás de mim. Essa era a época das mentiras e das brigas na rua. Eu estava com 9 anos e já tinha aprendido a enganar. Esse cachorro era espiritual, então comecei a cantar uns corinhos de fogo enquanto fugia dele. Cheguei até o meu andar rapidamente e ele sumiu nas escadas. Meu pai trabalhava em uma escala de 24 a 72 horas e sempre ficava um pouco mais comigo. Foi nessa época que ocorreu a minha iniciação musical. Quando comecei a estudar piano na Casa Milton Pianos, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Teoria musical na primeira igreja batista do Irajá. Na Casa Milton, eu estudava com um órgão daqueles de 2 andares, que os baixos são executados com o pé esquerdo. Lá eu lia a partitura e cantava em espanhol. Essa foi o período em que a música realmente me ganhou. O violão era a minha mochila, pois o carregava para todos os lados, inclusive para a escola. Na pracinha do condomínio, eu tocava com os amigos, lendo as revistas de música popular. De certa forma, fazia os bancos de cimento meu púlpito, pois sempre falava de Jesus. Esse era um hábito adquirido na veia, que eu repetiria até na multidão. Meu avô adoeceu. Eu só fiquei sabendo que a Casa de Milagres foi assaltada quando recebi a notícia de que meu avô estava doente. Minha mãe chegou do trabalho de tardinha e, pelo tom de sua voz, eu percebi que algo estava errado. Ela me chamou para sentar à cabeceira da mesa de jantar, olhou-me nos olhos e disse, seu avô está doente. Respirou e seguiu dizendo que desde o assalto à Casa de Milagres ele estava muito mudado, dizia coisas desconexas, inventava histórias, almoçava várias vezes e esquecia que tinha comido. Como uma criança passou a precisar de usar fraldas.
Também esquecia as pessoas mais próximas e trocava os nomes. Nessa época, ele começou a me chamar de Elisinha, uma das suas filhas que morreu com 3 anos de idade. Eu fiquei parada, olhando sem entender. Então, ela pegou uma folha de papel e fez como se desenhasse com o dedo. Este é o cérebro do seu avô e o médico disse que algumas artérias entupiram. Então, ele vai secando pelas pontas. Seu avô pode parar de falar, de enxergar ou até mesmo de andar. Está com arteriosclerose e deve morrer em breve, mas vamos cuidar bem dele. Eu entendi, mas não compreendi, pois para mim ele só estava mais travesso, tomando ainda mais sorvete comigo no mercado, até que ele fugiu, sumiu um dia inteiro. Nós o procuramos preocupadíssimos e de repente, tanã, ele reapareceu, graças a Deus. Passamos a ter ainda mais cuidado com meu avô para que não fugisse, não fosse atropelado ou sofresse outro tipo de dano. Meu avô voltou a ser uma criança. Muito obrigada por acompanhar a leitura da terceira parte do livro Fernanda Brum, e foi assim.